Olá, boa noite. Aqui estamos nós, mais uma vez no Tarotflix. Eu, Fernanda Vidigal, aqui comigo, Gil Moura. E mais uma vez, agora, caminhando pelos arcanos do tarô, a gente vem trazendo dicas e ideias de filmes, né? Propostas para aumentar ou rechear melhor cada um dos arcanos, né, nas aulas, no manejo com as cartas, para poder ir lá pegar um filminho na sexta-feira e poder aumentar a sua discussão interna sobre cada um dos arcanos. É uma boa proposta, uma boa ideia. Então, claro, está aberta a todas as sugestões, todos os palpites, todas as conversas que todo mundo possa ter aí do lado de fora. Então, seja bem-vindo no meu canal, né? Sempre pedindo para que você ajude a gente no canal, dando o seu like, o seu gostei, compartilhando com quem também gosta desse tipo de assunto. Isso vai nos ajudando a seguir adiante e trazer cada vez mais novidades e mais ideias sobre o tarô, né? E sobre filmes e música para vocês. Então, vou seguir aqui com a nossa apresentação, mas vou pedir antes para o Gil falar boa noite para todos vocês. Namastê, boa noite para todos. É uma noite de muita alegria receber vocês aqui. Vamos aí, o Tarotflix está no ar. Beijo. Então, vamos nós partilhando o Tarotflix dessa semana, também dual, também com 2 arcanos, né, e trazendo muita informação, muita conversa. Então, vamos lá. Isso. Nós estamos na caminhada, então, de um Tarotflix que chega na metade da jornada. É uma jornada muito pautada pelas águas, pela lagoa, pela presença que a gente vai ter do arcano da temperança, aquela que tem 2 conchas, ou 2 ânforas, ou 2 compartimentos, onde ela troca a água do alto com a água do embaixo, né, os sentimentos e os conhecimentos daquilo que é da divindade com aquilo que é da materialidade, sempre trazendo muita esperança, fartura, possibilidades. Então, é um arcano super bem-vindo, porque traz calma, porque traz mediação, moderação, tranquilidade, né, tenta apaziguar os ânimos, coloca panos quentes, tenta dar harmonia àquilo que é a vida. Então, a gente escolheu, num primeiro momento, né, trouxemos aqui para tentar falar dessa busca por harmonizar, por tornar tudo o melhor possível, né, o olhar doce, apaziguador e sempre em busca do contente e do que é harmônico, sempre dando um jeito de achar que as coisas podem ser felizes, né, podem ser bem-vindas da Branca de Neve e os 7 anões, aqui prestando atenção na Branca, né? Nesse arquétipo da Branca de Neve, que sempre olhou com benevolência todos os eventos, até entender que os eventos eram realmente muito maus, que a sua madrasta realmente era muito má. Não é isso mesmo, Gil? Exatamente. A madrasta tinha inveja dela, né, da beleza que ela tinha, a beleza simples que ela tinha. Temos essa canção do João de Barro, né, Braguinha, que diz assim: quem quiser ser feliz deve apenas sorrir e cantar singela canção logo ao despertar. Muito bem. E com isso, ela, com a sua doçura, com a sua generosidade de coração, consegue enfrentar, né, a presença tão difícil desse lugar do negativo. Então, o arcano da temperança tem também um lugar bem bacana,
porque é um arcano que traz uma presença angélica por conta das asas, na maior parte dos seus desenhos tradicionais e clássicos. A temperança traz a presença de que não há mal que dure para sempre, tem sempre alguma coisa que pode vir para harmonizar, para consertar, como um beijo, né, como o amor, como uma coisa do realmente gostar-se de alguém, e aí definitivamente ela traz esse lugar da tranquilidade, do final feliz, do bem depois do mal, das coisas que trazem uma certa esperança, né? Ele é um arcano esperançoso e gosta de achar que vai dar conta das coisas. E aí não teria um melhor lugar, já que ela é um dos portais angélicos, a gente tem o primeiro portal angélico lá na Carta dos Enamorados, mas muito mais ligados aos anjos que fazem companhia da gente, principalmente nos sentimentos. Aqui a gente tem a Cidade dos Anjos, né, com Nicolas Cage, Meg Ryan, num trabalho lindíssimo, principalmente desse que seriam os nossos guardiães ou aqueles que caminham ao nosso lado, né? Sempre trazendo uma presença de esperança, um pouco a ver com o mistério dos anjos, o mistério angélico. Alguns tomam para si esse mistério, mas um mistério que nos ativa um olhar de que é possível, vai dar certo, é bacana. É um olhar que está sempre muito ligado à amorosidade, à gentileza, né, que atrai mais amorosidade e mais gentileza. Acho interessante falar que o filme fala Cidade dos Anjos, que na verdade ele era o anjo que protegia Los Angeles. Los Angeles, a cidade dos anjos, né? E ele se apaixona por ela, e o que é interessante é que o destino une e o destino separa. Mas vale a pena você ter vivido um amor, mesmo que tenha sido por pouco tempo. Mas eles puderam se tocar, puderam ter esse momento, né? Então o filme fala disso, dessa questão, né, que vale a pena amar. O amor vale a pena sempre. Ele faz lá os sacrifícios dele para viver esse amor, né? Pode parecer um pouco injusto, mas é o destino. Mas valeu a pena. Cada momento valeu a pena desse amor. Ambos, né, vão viver um certo sacrifício. E o amor sempre vale a pena, né? Então tá. E aí a gente tem uma música aqui que eu vou pedir para o Gil começar, porque ela não está na minha orelha. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilha mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão e estendendo a mão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha. Vem, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. feliz. Essa é uma música sempre muito linda. Uma mensagem, né, de paz, né? Bem da temperança. Esse é um filme brilhante, que é pautado num livro, né, que, sem sombra de dúvida, traz um outro lado da temperança, que é a busca do equilíbrio, né, a busca absoluta do equilíbrio, de achar aquele caminho do meio, de achar o caminho que une os polos, dessa força interna de quem tem esse lugar interno pacificado, harmonizado, curado. Então, existe nesse filme uma grande lição, um trabalho lindo, apesar de um filme com atores nem tão conhecidos, mas muito bom. Esse filme fala de aprendizado, de paciência, de perseverança. Quando muda alguma coisa no nosso destino, aquilo que a gente pensava, e a gente consegue se refazer, se reconstruir. É muito lindo. Eu assisti também a indicação aí da Fernanda.
aí, uma coisa que também está no arcano da temperança, né, é os temperos. Como temperar bem a vida, como temperar bem as situações da vida, como temperar. Então, temperança tem a ver com dar têmpera, dar tempero. E aí não podia ficar de fora um filme gostosíssimo, leve, entre o divertido e o romance, né, com muita delicadeza com relação aos pratos e as questões de dois chefes, né, que vão se enfrentar numa proposta muito bem-humorada, muito gostosa, que é o Sem Reservas, da Catherine Zeta-Jones e com Aaron Eckhart. Muito bom filme, muito gostoso de assistir, vale super a pena e fala muito dos temperos, da temperança, de como temperar a vida. E outro que também vai colocar um pouco dos temperos, porque começa com o comer, né, e depois vai falar do rezar e vai falar no final do amar. Né? É um filme baseado no livro, que é bem bacana também, que é o Comer, Rezar e Amar, e que vai estar trazendo a nossa querida Julia Roberts com o Javier Bardem, e que fica um filme delicioso, porque tem esse momento, né, de como é que eu equilibro tudo isso e encontro, então, um ponto-chave de felicidade e bem-aventurança na minha vida. E aí tem coisas que a gente adora, né? Não, hein, Gil? Eu acho chocolate um cara super interessante, além do que a história do chocolate, né, que era, na verdade, a moeda de troca lá dos maias ou até dos incas, Aztecas, e que é um grande estimulador, é um grande estimulante do cérebro, ligado à zona do prazer e à de produção de um monte de coisa. Né? O chocolate é um cara, assim, eletrizante. Você está na temperança e aí vai bem o chocolatezinho para ajudar, né? É outra coisa do tempero, né? Do Então, se eu estou tempero, é. tristinho, então vamos lá O no chocolate ele chocolate. traz essa coisa de acalentar, de acalmar, de tranquilizar, né? De dar sabor. É muito gostoso. E Vamos de aí, claro, chocolate? né? Vamos de chocolate, né? Então vamos lá. No chocolate, chocolate, eu só quero chocolate. Sou chocolate, não adianta vir com guaraná para mim. O que eu quero é beber é chocolate. E é uma delícia. É uma delícia, né? E aí, claro, dentro dos desenhos, a gente acabou trazendo o desenho desses dois chefes bem controvertidos e, ao mesmo tempo, um filme super interessante, brilhante, engraçado, né, cheio de glamour, entre esse ratinho e esse, né, o pequeno chefe e o grande chefe. Então, aqui tem uma história bem bacana de como temperar, como tempero, como colocar as medidas das coisas e como isso é importante, trazer uma medida, né? Trazer uma receita. Uma Qual é a receita. receita do bolo da vida? Né? Então, isso é uma coisa que o Arcano da Temperança acaba nos convidando a refletir sobre. E aí vem mais uma outra querida, né? Cantando algo que é. Opa, voltando aqui, que meu dedinho foi mais rápido. Né? Quem quiser vatapá, que procure fazer. Primeiro o fubá, depois o dendê. Procure uma nega baiana, que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer. Né? Na versão da Gal Costa, que ficou bem lindo. É uma música... de quem que é a música? Não é do Dorival Caymmi? É de um deles. Agora você me pegou. Eu queria dar Ela boa ficou um grande noite. sucesso com ela, mas sem sombra de dúvida, Eu queria dar também não boa noite, lembro. Fernanda, para Marina, para Equitéria, para Maria Cristina Sintra e para Maria Tereza Antunes, que estão acompanhando a gente pelo chat aqui, estão dando seus Olá, palpites aí. meninas! Obrigado aí por estarem aqui com a gente. Um Boa prazer. noite. Muito bom. E aí a gente segue, né, com os programas de chefe, de temperos, sabores, paciência, né, onde entraram vários programas de chefe na cozinha, eles inundaram a TV a cabo por um bom tempo, É ainda uma tem moda, seus né? reprises, e é um lugar legal, né, É. porque é uma forma de você ir vendo o quanto é, né, difícil você gerenciar uma cozinha, você ser chefe de uma cozinha, né, e controlar a tudo, a todos os pratos, né, conseguir entregar
isso também é esse equilíbrio da temperança. E cria essa expectativa em quem está assistindo o programa, de ver, de saborear, de imaginar qual seria o sabor. Tudo isso faz parte desse momento, né, que a gente está falando. Isso. E aí aqui a gente tem um filme importante, porque também é uma postura da temperança, né, a tentativa de mediar, a tentativa de solucionar, como poder auxiliar e solucionar problemas, né? Então, na lista de Schindler, a gente vai ter um trabalho incrível, né, de retratação de um empresário muito mal interpretado durante muito tempo, mas que acabou sendo responsável por muita gente, né, que se salvou mediante o envolvimento dele, então, com a Gestapo, com a Alemanha, e ele pôde salvar muitos. É um filme do Steven Spielberg, e nós agora estamos também com a Cidinha. E a Maria Cristina Sintra está falando que você tem toda a razão, que esse filme, O Poder Além da Vida, é um aprendizado, é um ensinamento muito bacana. Obrigado aí pela opinião da Maria Cristina Sintra. Isso, beleza. Então, a gente tem aqui um outro lugar da temperança que muitos de nós conseguimos ter tempero ou paciência, ou acabamos nos equilibrando quando a gente tem relações de amor profundo ou incondicional, né? E sempre ao seu lado vai estar trazendo esse amor profundo e incondicional que esse animalzinho, né, um Akita, vai ter pelo seu proprietário, pelo seu dono, e mesmo quando o dono não retorna, quando o dono vem a falecer, né, esse animal vai se transformar mesmo numa história nos Estados Unidos, por conta de estar sempre lá na estação, enfim, aguardando. Eu não vou dar spoiler para quem já assistiu, sabe o quanto ele é tocante, e para quem não, né, super recomendo, porque é emocionante a relação que pode existir entre um cão e o ser humano. Acho que nós somos os amigos, os parceiros mais antigos, né, e do quanto isso tempera uma vida, do quanto essa dupla, né, essa duplicidade é muito mais de trazer equilíbrio, de trazer um amor interno. O Akita é uma raça de origem japonesa, né? É muito conhecido por ser muito carinhoso e muito bondoso com o dono, com os humanos. Bem interessante. Sobretudo, o Akita é de uma fidelidade ímpar. E ele não troca de dono. Não. É uma característica. É um animal que mesmo. você não tem como dar para outra pessoa. Ele não troca de dono. Ele é bastante firme em uma pessoa. Aqui a gente trouxe, talvez até seja uma temática controvertida, não é? Mas é um filme tenso, né? No sentido de trazer esses dois universos, o universo daquele que era o jesuíta, o padre que está envolvido com a comunidade, com a evangelização, enfim, com seus credos e os seus conceitos, e o outro lugar de mando, né? Das entradas, das possessões e do envolvimento que vai acontecendo ao longo do filme A Missão. O que eu acho interessante falar é que eles estavam fazendo a catequização dos índios, né? E uma coisa que está comprovada na história os portugueses não conseguem transformar os índios em escravos. Por isso que eles vão procurar os negros, porque os índios não se submetem à escravidão. Isso é uma força do índio, que ele não era um bom escravo, acabou que eles deixaram os índios, mas então mostra toda essa história, né, dos portugueses tentando escravizar os índios. Bem complicado. Né? Não é só portugueses aqui, né? Inclusive a visão é um pouco espanholeta, um misto, né? Porque são duas nações católicas que vão estar tentando, e de certa forma eles acabam sendo catequizados pelos indígenas. É bem interessante, verdade, uma troca muito bonita aqui, né? Bem bacana, onde mesmo com tudo que eles traziam, acabaram sendo tomados e tocados pelo jeito diferente dos indígenas. Pela ingenuidade, simplicidade, né? De ver as coisas no simples.
que E o indígena tem. principalmente nessa coisa da pureza. Da pureza, Aí a pureza ingenuidade, aqui, pureza. isso, trazida de um outro jeito, ela é trazida pelo Walt Disney. Então, esse é um filme que não fez grande auê, não apareceu tanto, mas O Alto nos Bastidores de Mary Poppins é um filme que eu recomendo. Recomendo tanto para poder falar dessa questão da temperança, também é um filme bem sistêmico, então dá para também recomendar no sentido de olhar como as raízes das coisas, né, podem transformá-las naquilo que a gente nem imagina. A perseguição dele pela história dela, né, da autora da Mary Poppins, do romance ou da história, da aventura da Mary Poppins, né, a insistência dele, o grande embate entre dois gigantes, duas personalidades fortes, que é ele e ela, Uma e briga feia. quem ganha é o mundo, né? O mundo é Uma que briga ganha a feia. Mary Poppins. É interessante que eu vi um comentário que ela não ganhou o convite para a estreia do filme, e ela aí fez de tudo até que conseguiu, e termina o filme com ela chorando, porque não retratou o que ela queria da obra dela. Complicado, né? O filme foi uma bilheteria maravilhosa para o Disney, a vitória Mas os do Walt dois tinham Disney, visões totalmente diferentes diferentes. A e própria questão de brigaram usar o muito. desenho e o filme como uma união, ela era contra, totalmente contra, mas deu muito certo. Pois é, um dos grandes projetos dele, né, de juntar filme e animação, e ele acaba sendo muito, muito bem sucedido. Muito bem E sucedido, aí a gente uma não das podia. maiores bilheterias do Walt Disney. Foi incrível, incrível. E eles fazem uma nova versão em 2018. Mas essa versão é bem uma continuação, achei bacana, porque não se tentou fazer de novo o mesmo filme, né? Se fez um filme a posteriori para a geração adiante com um olhar diferente. Então, isso foi muito, muito perspicaz, de que não se conseguiria fazer de novo, né? Não seria possível criar de novo, né, o primeiro, e de sim dar esse lugar novo. Isso foi bem legal. Verdade. Não é fácil. Julie Andrews é Julie Andrews, né? Pois é, além do que, né, substituir Julie Andrews é meio que impossível. É muito complicado. Né? E como o Tom Hanks ficou bom, muito bom, protagonizando muito bom. o Walt Disney, né? Contando a história, mostrando a versão do empresário, a versão do sonhador, do destemido que foi esse homem, para dar início a uma série de sonhos e de ideias, né, de empreendedorismo. Aí, um filme correlato, e já muito próximo, mas que também foi muito bem produzido, talvez não ganhando o mesmo brilhantismo, porque é mais novo, né? Mas a Nanny McPhee é outra coisa linda, porque tanto a Mary Poppins é uma própria carta da temperança, gerando a estabilidade e o equilíbrio num ambiente caótico, quanto a Nanny McPhee. Então, é interessante falar das 5 virtudes que ela pede para as famílias, e ela vai, a feiura dela vai saindo à medida que você vai conseguindo, né, temperar isso, fazer pelo bem. Ter fé, dividir, não brigar, ajudar um ao outro e ter coragem. São os 5 pedidos que elas fazem às famílias para educar as crianças e tornarem crianças saudáveis, né, crianças do bem. E aí, à medida que as crianças vão concedendo, né, vão ganhando, né, os seus aprendizados, ela vai se transformando até ficar bela como a Emma Thompson é. Isso aí. Muito bem. E aí tem também, né, um filme nosso, delicado, profundo, que é o Central do Brasil, inclusive trazendo essa presença não só do Walter Salles, mas da Fernanda Montenegro, da Marília Pera, do Vinícius de Oliveira, de todos que se envolveram, né, para contar essa história tão bonita, tão delicada, tão boa, né, dessa primeira atriz latino-americana que é indicada para um Oscar. Então, nem precisa falar de Fernanda Montenegro, que é a nossa rainha do teatro e da televisão,
né? E que Com agora esse também está na filme, Academia das Letras, né? é, Então, ela é realmente uma fortaleza no seu lugar, né? Como pensadora, como atriz, né? Enfim, ela é multi e uma pessoa maravilhosa. um orgulho para nós brasileiros ter uma atriz com esse, né? Com essa interpretação, com esse Isso. poder, né? Uma querida, com Uma papéis querida. Fica importantíssimos, aí a homenagem. uma presença sempre forte. E aí a gente tem um filminho super gostoso e ao mesmo tempo profundo, né? E que é A Vida é Bela. Então, essa forma de fazendo da beleza uma substituição ao terror, à violência, à dor, à dificuldade, né? Essa criatividade que ocorre durante o filme, é um filme tocante, muito profundo, né? Mas lindo. Lindo, A Vida é Bela, o trabalho do guri, do ator é lindo, muito bonito. Filme italiano, de origem, né, com falas e presenças que, sem sombra de dúvida, deram o Oscar merecido a tudo e a todos que fizeram parte. Somente esse garotinho que é uma coisa. E aí, nas dicas rápidas, a gente entra para a temperança com O Milagre, né? O Milagre é um filme um tanto gospel, mas ao mesmo tempo com algumas coisas muito interessantes. Milagre na Cabana, ou Milagre no Woods, né? Nas florestas, mas aqui ficou para nós com o Milagre na Cabana. Então, tem histórias bem bonitas sobre esse lugar de pessoas e presenças que temperam ou cuidam ou salvam coisas. E aí eu quero voltar aqui um pouco para falar de um filme que passou, e é um filmaço, assim, ele é maravilhoso, porque ele fala dos caçadores de obras-primas, que foi um conjunto de elite que foi designado numa missão secreta para tentar salvar obras de arte que estavam de poder do nazismo, né, antes que tudo fosse destruído, antes que definitivamente a guerra fosse deflagrada. O filme é tocante, bonito, com muita história. Inclusive, tem um detalhe aqui nessa imagem, né, que é a presença da imagem da figura que consta em alguns tarôs do Papa, né, bem como da sacerdotisa ao lado. E bem interessante poder também ver que isso está retratado em quadros salvos por essa equipe linda, né, que vai passar uma situação toda muito difícil, mas vão conseguir resgatar, né, as obras de arte, porque a arte também é algo que equilibra, que faz bem, como a música, né, como a pintura, tudo isso traz o belo e o harmônico. E aí a gente vai ter que seguir para o arcano mais controvertido, mais temido, mais complicado que a gente tem dentro dos 22, que, na verdade, às vezes parece que você não vai conseguir falar dele nunca, ou nunca vai parar de falar dele, porque ele cabe em tanto lugar, ele fala de tanta coisa, né? Então, a gente está seguindo agora num caminho direto e reto para falar do arcano do diabo, o último andar, chegando aqui na materialidade, para a gente falar daquilo que todo mundo tem dificuldade. Falar do difícil, falar daquilo que são os vícios, que são a confusão, a paixão, o prazer, sensualidade, licenciosidade, luxúria, os poderes temporários, a ostentação, o apreço pelo proibido, o materialismo, o vício, a traição, a falsidade e a mentira. Enquanto o tarot tradicional traz isso, né, num lugar mais moderno, nos últimos anos, a gente tem um diabo sendo trabalhado com um olhar diferente. O primeiro olhar diferente é trazido até pela própria figura do Pan no tarô mitológico da Alice Green, porque se a gente for pensar
que dentro do arcano do diabo está verdadeiramente a carne, a encarnação, o encarne, o que eu terei que passar, né, enquanto vida, e do que eu vou ter que lidar com o corpo e aquilo que o corpo domina, a gente vai estar um pouco nessa temporada de Pan, Pan como sendo a figura meio bode, ou meio cabra, meio humano, né, que teria algumas habilidades, a habilidade principalmente do encantamento, do tornar os outros encantados ou fazer dos outros seus seguidores, né, dentro de algumas propostas, e também de ser uma entidade que vai estar tendo grandes atribuições ou ligações com festividades, festividades em prol da vida, em prol daquilo que é alegria e divertimento, tem muito a ver com a questão do dançar ou do encantar, né? Ele era um ser bem encantado. Quer falar um pouquinho, Gil? Acho que você foi bem objetiva, da figura da Liz Green, do tarô mitológico, né? A figura de Pan, né? Ele que era filho de Hermes, né? E já é recusado pela mãe quando nasce, porque a mãe se repugna com a visão dele, né? Ele é levado para o Olimpo, e aí vem toda a história, né? Que fala dele, né? Dessa presença, né? Comparada ao diabo no tarô mitológico. Então, no tarô mitológico, eu acho que ela resgata um pouco o arcano do diabo, que lá na era medieval, com o tarô de Marselha, ou mesmo dentro dos tarôs que vieram renascentistas e que vão chegar até ela, que é um tarô bem moderno, né? A gente está falando da década de 80. Então, ela vai estar resgatando uma figura que fala da alegria, do encantamento, fala da sexualidade, da sensualidade, fala das canções e dos envolvimentos, né? Mas tirando um pouco a presença da figura de Bafomé, ou da figura maléfica, ou da figura totalmente inebriante, né? Do demônio, ou de Lúcifer ou do diabo, que é o que vai ficar sendo como o bode expiatório ou várias outras questões trazidas, né, desde os cavaleiros que se tornaram poderosos e ricos, principalmente dizia-se por, de certa forma, cultuarem a essa figura, né, que seria um transeunte ou uma figura como é o próprio Lúcifer, né, o anjo da luz que caído vai então tomar conta da materialidade, da sexualidade, e aí parece que há uma mistura gigante, né, dentro dessa figura de Bafomé, com vários símbolos inclusos. Então, aqui, sob as ordens de Filipe o Belo e com a conivência do Papa Clemente V, os cavaleiros foram presos, torturados e condenados à fogueira. Nós estamos falando dos templários, né, por conta de serem justamente tidos pela igreja daquele momento como cultuadores dessa figura controvertida e não se sabe até hoje se verdadeira ou não, porque ela era uma figura que trazia simbologias alquímicas, trazia simbologias antigas, pagãs, como o próprio Pan. Então, assim, dentro desse arquétipo, e a estrela de 5 pontas, né? O pentáculo, invertido ou não. Então, vai ficar, né, nesse bode expiatório, eu diria que fica para o arcano do diabo o bode expiatório de ser o cara do mal de tudo, né? Do erro de tudo, de todos os 7 pecados capitais, mas está nele as 7 virtudes também, para a gente se livrar das coisas. E na linguagem mais do agora, a gente tem que lembrar que, independente dos truques, o maior diabo mora dentro da gente, não mora fora, né? O diabo só tem vez se eu dou vez a ele. Então, eu gosto muito de falar dos 40 dias e 40 noites de Jesus com o demônio, porque as tentações são várias, mas elas só vão me tomar se eu permitir. Né, Gil? Perfeito.
E aí eu gostei, aqui tem umas frases interessantes. O diabo é real e ele não é um homem vermelho com chifres e rabo. Ele pode ser bonito, porque é um anjo caído, era o preferido de Deus. Sim, porque acima de tudo, na queda, significa que nós nos materializamos, nós nos animalizamos. Pela linguagem, inclusive, né, da Kabbalah, fomos nós que caímos. Ao cairmos, todos nós encarnamos. Então, uma das coisas que o arcano do diabo traz é que eu estou vivendo essa encarnação, e nessa encarnação eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho desejo, eu quero coisas, eu tenho ambições, e é desse lugar, né, que pode despontar o manejo daquilo que seria a sombra. Então, o anjo da luz cai na terra e se torna o anjo sombreado que é. O truque mais esperto do diabo é convencer-nos de que ele não existe. O diabo é muito otimista se pensa que pode piorar as pessoas. As pessoas já são como são. Então, e para haver o bem, tem que haver o mal, e para haver o mal, tem que haver o bem. Para ter a luz, precisa ter a sombra, para ter a sombra, precisa ter a luz. Né? E isso acabou entrando para dentro do nosso universo de diversão, de filme, né, de histórias, em muitos momentos. Nesse filme em especial, As Bruxas de Eastwick, né, o importante cara da jogada é Jack Nicholson, né, junto com essas três bruxas maravilhosas, Cher, Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer. Né, ele tem uma presença incrivelmente poderosa, né, junto com as três, e de como ele seria, então, o grande agente. Falando daqui, eu lembrei de uma história de um lugar de Florianópolis que me encantou muito, porque é uma história que está ali contada na ilha, né, numa das pedras, inclusive. Acho que é Itacuruçu, mas eu vou esquecer o nome da praia, possivelmente. Mas tem uma história de que um dia, né, houve uma grande festa das bruxas, como um grande Halloween, e todo mundo foi convidado do mundo das escuridões, menos o diabo. Porque resolveram que ele ia estragar a festa, não ia dar certo, as coisas. É melhor não contar para ele, a gente faz a festa sem ele. E nessas, claro, que ele acabou descobrindo que estava sendo traído, enganado, estava sendo colocado de fora e excluído de um evento, vai chegar na festa, vai tirar satisfação com todo mundo, e muito parecido com aquilo que a nossa querida Malévola faz, ele diz, ok, já que vocês não me convidaram, e já que vocês tinham certeza que eu acabaria com a festa, eu realmente vou acabar, né, dizendo que quando as horas virarem para o próximo dia, todos aqueles que aqui estão se transformarão em pedras. E é uma praia, um setor assim, todo cheio de pedras muito interessantes, rolicinhas bonitas, parece que elas foram lapidadas para estarem ali pelo tempo e pela história. Uma das coisas que, querendo ou não, a Cana do Diabo sempre vai trazer é a questão daquilo que a gente não gosta. Então, excluir normalmente acaba nos atrapalhando. Claro que a gente trouxe aqui como metáfora para falar disso, uma figurinha que todo mundo detesta, que ninguém gosta, né, que é a historinha da Dona Barata. Então, toda vez que eu chego em casa... A barata da vizinha está na minha cama. Toda vez que eu chego em casa... A barata da vizinha está na minha cama. Diz aí, Luiz Fernando, o que você vai fazer? Eu vou comprar um chicote para me defender. Então, ele vai dar uma chicotada na barata dela. Por quê? Porque a tendência que a gente tem é de simplesmente, né? Puxa, o mal a gente põe para fora, o mal a gente expulsa, o mal a gente exorciza, o mal a gente trata mal. Então, na verdade, nós deveríamos colocar luz naquilo que tem escuridão. Quanto mais luz na escuridão, mais a gente consegue transformá-la, iluminá-la. Então, talvez a gente, com o tempo, mais uns 300, 400, 500 anos, né? Sou bem otimista, a gente consiga transformar, né, o nosso jeito de cuidar daquilo que é mal, daquilo que é maligno, daquilo que é errado, né?
Então, a gente resolveu colocar aqui essa outra face, uma face bem de Pan do diabo, uma face que o diabo gosta muito, que é da folia, da farra, né? Infelizmente, ele gosta muito do exagero, ele gosta do muito brilho, ele gosta do muito evento, né? Então, aí entram todas as brincadeiras e folias do carnaval. O carnaval é muito afeito ao Brasil, mas você tem carnaval pelo mundo todo, festividades pelo mundo todo, né? Sempre tentando, de alguma forma, exagerar algumas questões, né? Luxúria, enfim, uma série de questões que são dos 7 pecados capitais, ou daquilo que está incluso nessa encarnação, de como se eu tivesse que viver tudo agora, porque não existe amanhã, eu tenho que viver tudo nesse momento. Diz aí, Gil. São 3 dias de folia e brincadeira, você pra lá, eu pra cá, até terça-feira, acho que é até quarta-feira. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? E aí vai, né? Bandeira branca, amor, eu peço paz. E dentro desses lugares, o que havia eram marchinhas, né? Sempre levantando aquilo que estava excluído na sociedade. Então, o diabo também guarda dentro de si essa lembrança de tudo aquilo que a gente exclui, e que a gente exclui não faz bem a ninguém, né? A gente tem que incluir. Ao incluir, tudo fica bom, tudo fica bem, né? Então, um trabalho lindo do Ney, né? Eu quero botar meu bloco na rua. Então, esse é um lugar que a gente tem que colocar todos os blocos na rua, de todas as presenças, de todas as cabeleiras, né, de todos os desejos e vontades. Quando a gente colocar tudo no bloco da rua, para de haver uma diferença, né? Porque aí a gente olha para todo mundo como pertencente. Então, todo mundo pertence a essa família humana. E essa é uma discussão que vem bem forte no Hellboy, bastante, né, por ser um filho, que acho que não me falha a memória, é um filho meio bastardo de Lúcifer, tem uma história não muito profunda, né, um filme mais de ação e de blá blá, e de confronto, tal, bem aqueles filmes que todo garoto gosta, mas ele tem um lugar de se sentir sempre o que não cabe, o que não dá certo, o excluído, o esquisito. Ele está sempre deprimido, né? É um filme engraçado nesse sentido, porque é uma figura de força, mas que está sempre entre o deprimido e o chateado, né? Que talvez seja esse lugar do diabo que não consegue ter tudo que quer, do jeito que quer, E ele né? vem, na Esse ego. verdade, combater o mal. Quem conhece o mal melhor do que o próprio mal, né? Para combater o mal é chamado ele para combater o próprio mal também, né? Sim, Seria o melhor duelo possível. isso aí. E aí, a gente falando do mal mais um pouquinho, né? Vamos falar aqui de uma personagem. No Avenida Brasil, a Carminha personificou muito bem um personagem que traz o mal, né, para a presença das telinhas, um gosto de estar fazendo sempre tudo pelo lado escuro e sombrio da força, né, como diria um bom O Jedi. interesse pelo dinheiro, pela posição social, né, faz com que a pessoa, né, se blinde e tente, né, de todas as formas manter-se, né, nessa posição. O diabo oferece o dinheiro e ela, né? E aqui, esse é um filme que eu fiquei sem dever de casa. Conta um pouquinho para gente, Gil. O diabo de cada dia fala justamente daquilo que a Fernanda falou lá no início, de quando o diabo está dentro de você e você coloca ele para fora, né? Então é uma jornada, né, do ator principal, né, que leva ele pela vingança, né, a deixar esse diabo sair para fora, e aí ele vai cometer alguns delitos, né? E a Para gente tem poder que saber, exorcizar, né? exatamente, a gente tem que saber ter esse controle, né, para que não chegue até um ponto como no Iluminado,
né? Que chega o Jack Nicholson faz um personagem que chega à loucura, né? O mal chega a contaminá-lo a ponto de levá-lo à loucura. É um outro filmaço, né? Um Que a gente está filmaço até indicando. antigo nessa altura do campeonato, mas que vai falar realmente da distorção da mente através do mal, né? E daquilo tudo que a gente tem muito medo de olhar ou de falar, e de ver, de assistir, o que nos assusta. ...1980. É muito velho já, né? O cara, né? Bem velhinho. 1980 já é tempo para chuchu. Mas ainda aterroriza Ele quem ainda vê. aterroriza. Eu falo que é um filme que eu ainda fico com uma certa reticência. E aí, claro, tem uma musiquinha super gostosa que eu estava vendo que tem no álbum, né? Uma musiqueta antes, que é a Pisce Sofia, que é uma reza, né? E aí a Rita Lee vai trazer, essa letra é muito bacana, que é Deus me proteja da sua inveja, Deus me defenda da sua macumba, Deus me salve da sua praga, Deus me ajude da sua raiva, né? Então, assim, a Rita trouxe numa letra aquilo que normalmente, perante a carta do diabo, as pessoas vão fazer sinal da cruz, vão pedir para que Deus me defenda, Deus me salve, Deus me ajude. E aí eu digo que ele é um cara interessante, né? Porque é graças ao medo dele que a gente vai cultuar ainda mais a divindade ou algum Deus, né? Então é uma bela presença. Deus me proteja da sua inveja, Deus me defenda da sua macumba, né? Dizem que a inveja é uma reticência, daqui no YouTube não dá para falar. Não, né? Pois é, tem umas coisas que a gente... né, e aí tem esse filmaço, né? Filmaço maravilhoso, com duas gigantes, uma que eu amo de paixão, né? Que é a Meryl Streep, com o Diabo Veste Prada. Então aqui a gente tem uma presença, né, de como é que uma figura também feminina pode ser uma diabona dentro do mundo da moda, do mundo das questões de quem manda e quem obedece, né? E essa querida Anna Hathaway vai ser exatamente a que vai lidar, né? Esse confronto é muito legal. É seduzida, né, pelo diabo. Pelo glamour. Pelo Então, glamour, assim, o diabo pela moda. seduz pelo dinheiro. A moda pela moda. A moda é terrível, a beleza, a glamour, moda, toda a indústria da beleza, da moda, né? A que ponto da você fama, vai, né? de A que fazer ponto sucesso. você vai pela moda, pela beleza, né? Então, são questões aí que falam. E aí a gente tem o Mr. Gold. Então, é um seriado. O seriado é o Once Upon a Time, que é o Era Uma Vez, um seriado que vai estar trabalhando todos os personagens que a gente trouxe, muito mais das histórias que eu li infantis e tal, todos os contos infantis, mas uma das figuras que se diz como representante do próprio mal dentro das próprias histórias é o Mr. Gold, no Once Upon a Time, e que seria o Rumpelstiltskin, né? Numa linguagem mais ao norte, como sendo uma divindade totalmente do demônio, do mal, do que é errado, né? Das sombras. A Maria Cristina está dizendo que a praia é Itaguaçu. Itaguaçu, uma linda praia que eu recomendo todo mundo visitar, essas pedras Obrigado, Maria roliças. Cristina. Brigadão, Cris. Pela informação. E aí tem um filmão, né? Esse é outro que eu também ainda não dei conta de assistir, Indicações do Gil. Gostaria que você falasse um pouco do Stephen King, que é né, nem tenho o que falar, um grande ator, nas Trocas Macabras. Quer contar um pouco para a gente aqui? Então, esse filme fala justamente desse universo da troca do diabo, que ele te oferece algo para que algo aconteça. Tem um preço, como também na figura anterior, né, que a gente estava vendo do Rumpelstiltskin. Então, assim,
ele como um senhor de idade, de uma cidadezinha pequena, né? E ele, com as suas peças da sua loja, ele movimenta toda a cidade com o mal, com trocas, né? Então, tudo que o diabo quer é que você aceite, mas você vai ter que pagar em troca. Então, o filme fala dessas trocas macabras, né? Do quanto que pequenas coisinhas que ali pareciam inocentes provocavam, né, situações bem complicadas. No filme O Grito, que aí vai entrar uma sessão, né, de filmes que podem, é infinita, né? A gente Infinita, tem é. todos os filmes de thriller, de horror, né? Eles entram aqui por esse portal do diabo. O Grito é mais um desses aterrorizantes filmes, né? Muito bem feito também, assim como o seriado do Lucifer Morning Style, né? Que Netflix. modelo morning, né? Modelo dia. Eu acho bem interessante a tradução disso. No estilo dia, esse é Lúcifer no estilo dia. Netflix está na última temporada, tem momentos excelentes, diálogos muito bons. Aí depois entra naquela mesmice também, que não fica tão legal, coisa assim, coisa e tal. Assim como, né, A Colheita do Mal é daqueles filmes que assim só assiste se tiver bem legal, bem bacana, porque tem momentos muito intensos, né? Que nem O Bebê de Rosemary. Eu acho que tem aí filmes pesados que não são mais para a turma da galerinha pequena, para a galerinha mais velha, e que dê conta de assistir determinados eventos que vão estar discutindo sobre a presença do demônio, o que é demoníaco, o que não é, a visão um pouco demoníaca católica cristã, as distorções sobre isso, né? São intensos, são realmente fortes. Assim como o Infidelidade, é outro filme também difícil, né? Com o Richard Gere. Então, aqui a gente também vai ter um filmaço, né? Outro confronto, porque a infidelidade é uma coisa bem patrocinada pelo nosso querido amigo O Diabo, ele gosta, né? Ele gosta de fazer as pessoas Traição, perderem. né? Traição por conta de não dar conta de É. controlar o meu próprio desejo. Então, a gente só vai trair quando a gente quer o que está do lado que não é nosso. E aí tem a música do Kid de Abelha, que como a gente está com o tempinho um pouco apurado, eu só vou dizer que ver você dormir me corta o coração. Se o seu sorriso é sonho ou traição. O que você sonhou eu nunca vou saber. Me dá uma pista que eu posso percorrer. Né? Não que eu seja ciumento, é apenas precaução. Tem uma questão aqui do controle, né? Das questões de relação, daquilo que não é declarado, não é visto, de como a traição é uma porta daquilo que já não está bom na relação. Tem muita coisa aqui. Eu coloquei aqui um papelzinho dizendo eu sou ciumento. Não é que eu seja ciumento, eu sou ciumento. A Cris também está dando um oi aqui. Cris, seja bem-vinda. É isso aí. E na tentação, né? Porque senão a gente não acabará nunca mais. A gente tem um outro filme também falando sobre as tentações típicas do diabo: o dinheiro, né? A fama, o poder, o alimento, tudo que você pode ter a mais e a mais e a mais, né? Que nem a outra do Los Hermanos. Paz, eu quero paz. Já me cansei de ser a última a saber de ti. Se todo mundo sabe quem te faz, chegar mais tarde, eu já cansei de imaginar você com ela. Diz para mim se vale a pena, amor. A gente ria tanto desses nossos desencontros, mas você passou do ponto e agora eu já não sei mais. Eu quero paz. Então, é esse lugar que a gente tem tantas histórias verdadeiras em filme, né, sobre vingança depois, ou eu quero uma retratação, eu quero que a vida volte para o seu lugar. Então, esses amores escondidos, também os trâmites, né, contratos e eventos escondidos, onde as pessoas não jogam carta limpa, jogam cartas perigosas. Então, traga o seu amor em 3 dias. Eu não trago, não. Traga o seu amor próprio em 3 tapas na cara. Talvez. Mas, de qualquer forma, essas são promessas perigosas, tipicamente, né, do arcano do diabo. Como diz aqui, ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida,
embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida, em pouco tempo não será mais o que és. E aí segue Cartola. Segue Né? Cartola. Lindo, lindo, lindo. E aí a gente ainda tem Olhos Famintos, aí vai ter o Kruger, vai ter tudo aquilo que se pode colocar, né? A Annabelle Creation, tua bonequinho, palhacinho, o terrorzinho, as coisas do mal, né? O tempo inteiro essa coisa que tem gente que ama ficar assistindo isso. E sabe o que isso faz, né? Alimenta o medo. Ou então, para alguns que já me disseram, alimenta o destemor. Então, todos os filmes de terror podem ser resumidos num seriado chamado Supernatural, ou Sobrenatural, né, que também é um filme e o seriado depois. Porque parece que tudo aquilo que há de mais errado acontece aqui nesse lugar do medo, né, daquilo que é... Na verdade, é o medo da morte também, É né, a o medo briga da do bem e do mal, crueldade, né? A o briga do medo da bem e do crueldade, mal, do mal, daquilo que né? nós somos capazes, né, de fazer em nome do mal, a gente é capaz de fazer um bocado de coisa assustadora. Então, as questões de quando está demonizado, quando não, teorias sobre isso. E essa dupla aqui sobreviveu, acho que o quê? Umas 10 temporadas, 20? Não, Eu foram perdi as mais. contas. Eu É uma anotei loucura. aqui, acho que foram 12 temporadas, 12. É Foi impressionante. de Os caras 2005 a 2020. Então, impressionante, precisou a pandemia para os dois pararem, porque era impressionante o quanto... o Bedalslit é bem interessante também, até por ter um Endiabrado. traço mais cômico, né? Tem um Cômico, é. ladinho O mais diabo vem de divertido. mulher. Então, assim, aí fica bem interessante, uma conversa do lado feminino do diabo. Então, bem legal também, vale a pena, né? Eu acho que dá uma pegada boa para olhar de todos os ângulos Todos tudo os aquilo ângulos, que é. esse arcano pode estar trazendo. Sem sombra de dúvida, tem um pedaço dele que é bem importante, que é o Motoqueiro Fantasma, também com todos os pactos, as conversas sobre pactos com o diabo, né? A Tempestade do Século também. Então, parece que todas as vezes em que o diabo aparece, houve um pacto, um conluio, alguma coisa aconteceu, né? Gerando, junto com o Brad Pitt e o Morgan Freeman, o filme Seven, que também é daqueles Filmaço. de você. É o filmaço, mas tem que é uma tensão danada, rapaz. É. Esses filmes me deixam nervosa. Eu não sou boa, não. Sou boa para lidar com esse arcano, não, assim, profundamente, sabe? Eu acho que eu fico no raso. Coração Satânico também, belo filme. Já está velho, mas é um diálogo, né, bem desses dois, lindo também, fica forte, fica intenso, vale relembrar. 1987, Coração Satânico. E a casa, né? Aí é você quem trouxe, essa indicação é nova, né? Como a gente está quase Recém-chegadinha. estourando o tempo, eu vou falar rapidamente. É um filme maravilhoso, é um filme que fala justamente do mal quando domina você, quando você acha que o outro não merece aquilo que você é quem merece. Então, vejam esse filme, vocês vão ter uma ideia de até que ponto esse homem chegou para conquistar o que ele queria. E a gente vai perdendo nossos valores, né? Mas vai ficando O muito advogado do diabo intenso, que nem o também perde seus advogado do diabo, valores né? porque você quer usufruir daquilo que o diabo quer te dar. Então, você finge que não vê, né? E vai Exatamente. atravessando sinais aí. Esse também é uma indicação nova, né? O Buscando, no Quick Tip. É uma grande mentira, né? Um pai que procura sua filha e a verdade aparece no final. A Invocação do Mal. E aí a gente vai ter o ex-Harry Potter trabalhando. O Brinquedo Assassino. Essas são as presenças, né? A gente tem que fechar o vídeo porque estamos com 59 minutos. Pois é. Então, Infelizmente, mas o que a gente conseguimos. tem aqui como resumão, né, é basicamente tudo aquilo que é do lascivo, do vicioso, né, pertence a esse arcano do diabo,
né? Ele tem e traz essa força para lembrar de tudo aquilo que é como estarmos encarnados. E aí a gente segue para a semana que vem, podermos estarmos juntos com a Torre e a Estrela, dois arcanos também belíssimos e importantes para o advento do tarô. E estamos aqui, ó. Um beijo, é o que a gente vai deixar para vocês. Gratidão, 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 gratidão para todo mundo. Tá? E até semana que vem, se Deus quiser. Beijão. Não percam